Boa tarde, pessoal. Como vocês já sabem, a gente está aqui para falar um pouquinho da disciplina de Direito Civil, coisas, e temos que levar isso adiante. Peço a compreensão dos senhores, é a primeira vez que nós estamos trabalhando dessa forma, tanto vocês quanto eu. Talvez vocês tenham muito mais experiência do que eu para gravar a aula, para fazer uma coisa dessa forma, mas vai ser interessante. É uma oportunidade de aprendizado, vamos ver como é que vai ser a sequência disso, pelo menos divertido, tenho certeza que vai ser. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que nós temos que tratar? Qual que é a nossa ideia de hoje? Hoje a ideia é falar de aquisição e perda da posse, né? Considerando que nós já falamos muita coisa a respeito de posse. Nós já fizemos a histórico do dispositivo, o problema da classificação do direito como um todo, já falamos de que existe toda uma preocupação do legislador com a paz social, e por isso ele tutela a posse, que a posse é uma dos direitos do proprietário, mas que nós não resguardamos o direito de posse apenas ao proprietário, diversas pessoas podem ser o justo proprietário. Já tratamos com relação a vícios da posse, várias situações ligadas a ela, vários conceitos que não são vencidos, mas que sim são acumulados para que o resto do conteúdo possa ser interpretado. Ok, pessoal? Já fiz a advertência desde o primeiro dia de aula que posse não é uma coisa assim, não é um tema dos mais tranquilos, dos mais fáceis, e sim é um dos mais desafiadores do direito civil. Por isso que ele é tão legal. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Aquisição e perda da posse. Como que eu adquiro a posse? Lembre que a posse não é necessariamente um instituto que se classifica como um direito, tampouco como apenas uma situação de fato. Ele é um instituto único do direito e, por conta disso, até a sua forma de aquisição merece um cuidado especial. Ela é tratada de forma diferente e nós temos que interpretar isso. Tá? Para isso, nós temos que lembrar que nós adotamos na nossa legislação vigente a teoria objetiva de Hennig, ou seja, para nós interessa efetivamente quem está de fato na posse. Tá? Não interessa a vontade dele, ou quais as situações, né? Claro que existe toda a questão dos vícios, que é relativo a determinadas pessoas, né? Mas o que nos interessa é que ele de fato está na posse, tá? Para isso, a gente parte da ideia lá do Código Civil, artigo 1204, que diz assim: adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, a posse é um dos poderes da propriedade. Se eu posso usar, se eu posso dispor, se eu posso fazer coisas que o proprietário faz, eu estou na posse da coisa. Tá? Então, a primeira ideia do código está tratando exatamente disso. Quem está na posse? Quem entra na posse? Quem está fazendo? Portanto, posso falar de posse geral, de modo geral, e posso pensar em outras formas de aquisição da posse. Quando eu falo modo geral, posso pensar em negócios, coisas comuns de acontecerem, né? Uma pessoa entregando uma coisa para outra pessoa, e podemos pensar em situações um pouco diferentes, como seria uma apreensão, um constituto possessório, é um ato de negócio, tanto gratuito como oneroso, e as transmissões causa-mortes, inter-vivos, são formas de ter aquilo que a gente fala como a posse, como uma tratativa, o objeto da posse. Ok? Vejam, pessoal, nós vamos classificar esses meios entre modos originários da aquisição da posse e meios derivados. Por quê? Porque faz total diferença, pessoal, saber necessariamente como que a coisa veio. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, que faz uma certa diferença, às vezes, na legislação, a vontade com a qual a posse é exercida. Por exemplo, nós falamos já do uso capião, não mais apenas ilustrando a situação. Um dos requisitos para que eu possa adquirir a propriedade por meio do uso pelo tempo é que eu tenha animus domini, que eu tenha vontade de dono, que eu seja respeitado como dono. Então, faz total diferença coisas elementares, assim como vai fazer total diferença a forma com a qual eu adquiro a posse. Por isso, pessoal, a preocupação em conceituar. Como que eu adquiro a posse? Tá? Vejam, é um instituto novo, não é um documento, não é assinar a escritura do documento que lhe transfere a posse, pode lhe transferir a propriedade, mas a posse é uma outra situação.
Tudo bem? Por isso a preocupação com os modos originários e derivados da aquisição da posse. Então, posso dizer, pessoal, que são modos originários da aquisição da posse, propriamente dito. Primeiro, que ele tem por característica não existir relação de causalidade com a posse anterior. Ou seja, naturalmente, eu sou possuidor de uma coisa que, se ela pré-existia antes da minha existência, se eu não fui a pessoa que montei, que elaborei, que inventei a coisa, isso foi feito por alguém. E este alguém tem alguma relação comigo, tá? Para que eu possa chamar de meio de aquisição da posse originário, não deve existir essa relação. Tem que ter entrado em meu poder pelas minhas próprias forças, sem que o possuidor anterior tenha dado causa para isso. Tá? O que acontece? O exemplo que nós temos aqui é o caso do esbulho, né? Quando o vício convalesce. O que é isso, pessoal? O que é o esbulho e o vício convalescendo? O esbulho é uma pessoa que estava na posse de alguma coisa, perdeu a posse, foi esbulhada, foi retirada daquele local, daquela estação, ou a coisa foi retirada dela, né? Ou ela entregou, ela jogou, ela esqueceu e outra pessoa pegou. Mas no esbulho, alguém pegou a posse, cessou a posse que a pessoa tinha sobre a coisa. Quando isso é feito, naturalmente acontece um vício, e o vício impede que a posse se efetive. Mas a partir do momento que o vício deixa de existir, que o vício não tem mais força, é o caso de uma posse clandestina, a partir do momento que o sujeito não se esconde mais e que o proprietário sabe que aquele pedaço do sítio dele foi tomado por alguém, aquela posse deixa de ser clandestina. Quando entrou, ela era viciada, mas ela, cessando o vício, a pessoa tomando conhecimento, e a gente vê que no caso da clandestinidade, basta que a pessoa não se esconda mais para que a gente possa dizer que o vício deixe de existir, nós podemos dizer que estamos diante de um meio de aquisição de posse originário. Ok? Segundo Orlando Gomes, ele esclarece muito bem, sintetiza essa nossa ideia dizendo assim: há meio originário da aquisição da posse quando não tem consentimento do possuidor anterior, quando eu não precisei da autorização de ninguém, eu entrei na posse pelas minhas razões, pela minha própria força. Tudo bem, pessoal? Vejam lá, meios originários, então. Vamos tratar desses meios originários. O que mais que eu posso falar com relação a eles? Mas são eles, né? Primeiro, apreensão da coisa. Obviamente, pessoal, que se eu vou lá e eu apreendo a coisa, eu pego alguma coisa, eu entro no poder daquela coisa, por quê? Porque aqui nós não estamos falando daquela ação de busca e apreensão, aqui nós estamos falando de apreensão mesmo. Né? Eu encontrei um negócio jogado, vou lá, pego aquele negócio e me aposto dele, sou dono, começo a cuidar. Então, quando a coisa está abandonada, ou quando não é de ninguém, né? Nestas duas situações, é possível no direito civil a gente falar da apreensão. Então, a apreensão não é aquela ideia da ação judicial, onde eu vou lá e busco a coisa. Isso é um procedimento, isso não é um meio de aquisição da posse originário. Mas a apreensão prevista na legislação civil, que é aquela onde eu vou, pega uma coisa que está perdida, pega uma coisa que não tem dono, uma coisa que não está abandonada. Esta situação eu digo que é como se eu tivesse inventado uma coisa, como se eu tivesse construído uma coisa e aquela coisa é minha dali para frente. Então, a apreensão para efeitos de direito civil, direito das coisas, não tem nada a ver com a apreensão daquela ação de busca e apreensão que os senhores estão acostumados a ouvir. Tá? Outra situação, pessoal. Vamos pensar lá na retirada. Quando eu vou lá e retiro alguma coisa, pego alguma coisa, eu pulo a cerca da fazenda, vou lá e tiro um monte de frutos, pego algumas coisas. Houve autorização para isso? Não, não houve autorização para isso. Tem dono? Tem dono, mas eu, a partir do momento que eu fui lá, eu me apossei daquilo, houve a retirada. Então, também é uma forma de apreensão, tá? Também estou falando da mesma coisa, eu também, é quase um furto? Sim, é praticamente um furto. Para efeitos de direito civil, transferência da propriedade, claro que é absolutamente injusto, claro que tem todo o aspecto criminal, mas fazer a retirada sem a permissão e lá
pegar alguma coisa sem a permissão, obviamente que vai ser uma posse absolutamente injusta, podendo ser violenta, podendo ser clandestina, tá? Mas é um meio originário de aquisição da posse. Nós não podemos negar que a posse existe. Nós seguimos a ideia de Ehring, e Ehring diz que a posse é, no nosso ordenamento jurídico, objetiva. Então, se eu vou lá, pego alguma coisa sem autorização de alguém, se a coisa estava abandonada, ótimo, fiz a apreensão. Se a coisa não tinha dono, ótimo, agora eu sou o possuidor, porque eu fiz a apreensão da coisa. Pulei o muro da fazenda, fui lá e peguei um negócio. Sou o quê? Sou possuidor? Sou possuidor, porque eu fiz a retirada daquilo. É justo? Não é justo, pode ser até crime. Tudo bem? O que mais, pessoal? Nós podemos falar tanto em bens móveis quanto em bens imóveis, ok? Basta para que eu, falando de imóvel, que não apenas o contato físico, mas que eu possa dizer que a pessoa entrou na posse de um imóvel quando o possuidor passa a ter poder sobre aquilo. Imagine, né, o barraquinho construído no canto de um imóvel maior. Tá? A partir de que momento que aquele negócio passa a ter a posse necessariamente? A partir do momento que o sujeito se fixa ali em cima e ele tem poder de influência, né? Não é apenas estar ali fisicamente. Se ele está ali fisicamente porque o dono ainda não teve tempo de ir lá dar um pé do vidro na orelha dele para ele sair, é uma situação. Agora, se ele está ali colocado no momento e o seu justo possuidor, o dono do negócio, não pode tirar ele dali, não consegue tirar ele dali, aí sim nós vamos reconhecer que ele está na posse da coisa. Quando ele está por mera permissão, quando ele está lá numa situação assim, eu não vou nem me preocupar com aquele cara, quando eu quiser eu tiro ele de lá, a gente não vai nem poder dizer que ele está na posse necessariamente. Quando nós estamos falando de imóvel, pessoal, nós falamos de ocupação. Tá? Então, uma coisa bem comum. Quando eu falo ocupação, eu estou me tratando de imóvel. Então, eu não vou ocupar um carro, eu não vou ocupar uma máquina, e eventualmente esse tipo de termo acaba sendo utilizado. Tá? Então, cuidado. Quando eu falo de imóvel, falo de posse, falo ocupação. Apesar que é comum, né? Nós ouvimos aí com bastante frequência, o movimento sem terra ocupou uma praça de pedágio. O que eles estão dizendo? Tecnicamente falando, juridicamente falando, o termo está correto, está dizendo que ele entrou na posse da praça de pedágio. Tudo bem? Outra situação, nós vamos ter, por exemplo, a situação do exercício regular do direito, que também pode servir como meio de aquisição da posse. Exemplo clássico, servidão. O que seria isso, pessoal? Quando o exercício de um direito de posse pode gerar limitação a um direito de outra pessoa. Para mencionar isso de uma forma bem simples, assim, pessoal, nós podemos pensar, por exemplo, numa servidão de passagem. Eu tenho uma propriedade e nessa propriedade se construiu um carreiro, ou se tem uma estradinha. Eu sou dono da... Sou dono dos dois lados? Sou. Posso fazer uma cerca e fechar a estradinha? Não posso. Nós sabemos que não podemos fazer isso. São servidões. Então, existe um direito de propriedade, mas existe um direito de posse, que é utilizar aquela servidão de passagem. Tá? Então, pela situação bastante simples de que aquilo foi sendo reiteradamente realizado, automaticamente eu tenho uma limitação ao direito de propriedade, que é um direito de posse, e um direito de posse que nós vamos chamar de originário. Tá? Não necessariamente eu preciso de uma autorização, porque uma servidão se cria, basta eu bobear e deixar que o pessoal passe. Tudo bem? Outra coisa que nós podemos mencionar, pessoal, seria a disposição da coisa ou do objeto. Ou seja, se o possuidor vende a sua posse ou cede seus direitos, também nós estamos falando de uma transferência da posse. Obviamente, né? É normal o titular de uma posse ou do domínio vender uma coisa. Se eu tenho domínio, eu vendo a propriedade. Se eu não tenho o domínio, se eu não tenho a propriedade, eu vendo a posse. Coisa bastante comum.
Nessa citação nós estamos falando que a disposição da coisa ou do direito quer dizer assim, eu não me interesso mais por aquela coisa. Não sei se aqui está sendo claro, mas dispor da coisa é abrir mão, eu não quero mais saber, azar, quem pegar, pegou, a coisa encerra, não me interessa mais. É diferente de eu fazer um negócio, né, jurídico, e neste negócio jurídico eu trato com uma pessoa que eu estou vendendo para ela, que eu estou fazendo, ou é diferente também, a primeira situação, quando eu falo assim, disposição da coisa ou do direito, é diferente de falar aqui de uma doação, porque na doação eu tenho a minha vontade de ceder aquilo exatamente para uma pessoa. Então não estou dispondo, não estou abrindo mão, eu estou dando a coisa para uma pessoa. É originário? Não, não é originário, porque ele tem relação com a minha pessoa que está fazendo a doação. Também não é disposição da coisa do direito um contrato de compra e venda. Por quê? Porque existe relação comigo. Quando eu falo de disposição da coisa ou do direito, eu estou dizendo assim que não é venda, pessoal, e talvez ali o meu slide não seja muito feliz na frase que está escrita, né? Eu estou falando que eu abro mão, eu não quero, eu largo a coisa e deixo ali, quem quiser pega, tá? Então eu não tenho nenhuma relação com isso. Então é possível existir dessa forma? Sim, é possível. É comum? Não é tão comum, pessoal, mas a gente pode encontrar, tá? Modos derivados, pessoal. Outro viés da transferência da propriedade, e que talvez seja mais comum para a gente entender, mais fácil da gente ver, seriam os modos de derivados de aquisição da posse. Quando a gente fala de modo derivado, quer dizer, existe uma tradição, existe uma transferência, existe um negócio jurídico que está sendo realizado. Então, alguém está vendendo para alguém está cedendo, alguém está doando, mas existe claramente um negócio sendo realizado, existe claramente algo sendo transferido. Tá? Então, existe a vontade da pessoa que vai se dispor a dar a coisa e existe a vontade da pessoa que está pronto a receber a coisa. Então, nós temos os dois elementos. Ok? Uma coisa interessante, né, que quando a gente tem a aquisição da posse por meios derivados, pessoal, vejam lá, todos os vícios se mantêm, tá? Então, eu tenho e daí a gente tem que pensar que a questão dos vícios, via de regra, ela é relativa. Relativa a quem? Ao possuidor e o seu justo possuidor, aquela pessoa que teria a posse por direito. Então, se eu entrei de forma violenta, a minha posse é violenta com relação à pessoa que foi tirada da posse de forma violenta. Se a minha posse é clandestina, eu tenho a posse clandestina com relação àquele justo possuidor que não ficou sabendo da minha entrada no imóvel. Quando nós estamos fazendo, tá, a transferência da posse por meio derivado, aquele sujeito que está adquirindo a posse, adquire a posse com os mesmos vícios. Então, se eu fui lá, entrei num sítio, cerquei um pedaço, fiz um negócio, o dono do sítio veio reclamar, eu toquei ele dali, eu briguei com ele, fiz uma ameaça, ou seja, eu entrei na posse por meio originário e com violência. Minha posse é viciada, tá ok? Fico lá, resolvo de vender esse sítio para outra pessoa, não tenho documento para fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma transferência da posse. Estou transferindo a posse. A pessoa que está adquirindo a posse disso, ele não tem conhecimento do vício, mas ele recebe a posse viciada da mesma forma. Tudo bem? Isso é muito importante, isso faz total diferença nas discussões judiciais, tá? Porque o primeiro sujeito não vai perder vínculo com a posse, não vai perder o direito à coisa que está ali sob júdice, possivelmente. Tudo bem? É dessa forma que a gente tem que ir analisando as coisas. Tudo bem, pessoal? Vou deixar bem claro para vocês que eu não tenho experiência em fazer isso. Espero que esse vídeo esteja sendo útil. Estou tentando fazer a mesma coisa que eu faço em sala de aula, tá? Vou dizer que aqui é mais fácil, porque eu estou olhando para a transparência, não estou olhando para vocês, não tem ninguém rindo, não tem ninguém falando nada, não tem insegurança nenhuma, porque dá para abrir um monte de livro atrás do computador e ficar consultando, tá? Mas
Eu vou colocar para vocês à disposição todos os meus contatos, né, meu telefone, para vocês usarem o WhatsApp. Nessa situação eu acho que é bastante louvável fazer isso. Vou marcar um horário semanal para fazer live, para ficar lá, para tirar dúvida de quem quiser. E meu e-mail, como sempre, existiu, tá, pessoal? Então, a ideia é agregar conhecimento, não dificultar a vida de ninguém. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, meios derivados, né? Falamos das características deles, vamos pensar nesses meios derivados de um modo geral. O primeiro deles, tradição, lógico. Né? Eu peguei um negócio e entreguei para a pessoa. Né? Como é que você transfere a propriedade dos bens móveis? Por meio da tradição. Né? Eu fui lá nas Casas Bahia, comprei uma TV financiada em 64 vezes. Quando que transfere a propriedade? Quando vem o entregador da Casa Bahia e deixa a televisão na minha casa, porque bem móvel se transfere com a tradição. Tá? Falando de propriedade. Se transfere a propriedade, é óbvio que também transfere a posse. Tá? Por que eu recebi aquilo? Porque existe uma negociação. E é óbvio que a tradição, quando uma pessoa entrega para outra, trata-se de um meio derivado de transferência da posse. Tá? Aí nós vamos entrar num outro viés que são características de tradição. Nós vamos pegar a tradição real, que é essa que eu estou falando, efetivamente você pegar o negócio e entregar para uma pessoa, tradição real. Tradição simbólica, é aquilo que eu vou dizer assim, simbolicamente algo está sendo feito. Por exemplo, como que eu vou tratar da transferência da posse de um apartamento, né? É o exemplo que ele está dando aqui, que são a entrega das chaves de um imóvel. Então, o imóvel, naquele momento, ele passa a ser ocupado pela pessoa ao receber a chave. Obviamente, nós sabemos que a posse do imóvel se dá com a ocupação, mas simbolicamente nós dizemos que, com a entrega do instrumento-chave que serve para ter acesso ao imóvel, aquilo se dá uma tradição simbólica. E nós vamos ter daí a tradição ficta, que é um negócio excelente para a gente fazer questão de prova, para derrubar caboclo com exame de ordem, concurso, porque por mais que tenha séculos de discussão a respeito dessa matéria, ainda é uma coisa bem controversa. Então, essas duas aqui, as tradições fictas, se dão naquela situação em que eu vendo a coisa e continuo na posse, ou eu adquiro a coisa e não recebo a posse. Como assim, professor? É aquela situação, vejam, os constitutos possessórios, né? O constituto possessório, que seria o primeiro, é aquela situação onde eu vendo a coisa e permaneço na posse. Exemplo, o inquilino eu tenho um apartamento, estou com um problema financeiro, né? Vou ter que vender minha casa, vendo a casa, mas continuo morando nela, pagando aluguel para o proprietário. Pode ser feito isso? Pode. É comum? Infelizmente é comum. Tem pessoas que fazem isso, que precisam fazer isso, e as razões pelas quais são feitas essas coisas não vem ao caso. Existe a outra situação também, que é o traditio in breve manu, ou não vou nem tentar traduzir o latim, né? Tradução, não falei que não ia traduzir, não vou falar, né? Mas aí o que ele está dizendo? Que a situação é o contrário. Eu vou lá, eu adquiro a propriedade, mas a posse continua em mão alheia. Né? Eu tenho um imóvel que não é minha propriedade. No primeiro exemplo é a propriedade que é vendida e continua na posse na condição de inquilino. Neste outro exemplo, do traditio in breve manu, eu vou ter a situação inversa, que o sujeito é inquilino durante muito tempo, já exercia a posse sobre a coisa na condição de uma posse direta, onde existia um possuidor indireto, ele vai lá, faz a compra da coisa e continua morando. Precisa haver a transferência da posse propriamente dita? Não. O que muda é apenas o título da posse que está sendo exercida. Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos a esses dois conceitos, porque são comuns em provas. Não necessariamente nas minhas, mas em provas de um modo geral, que tratam de direito civil e do tema posse.
tá? Resumindo o nosso quadrinho, né, 3 espécies. Real, quando realmente a coisa é entregue, eu estou falando da posse de fato, posse objetivamente. Simbólica, é quando eu tenho um elemento que simboliza, é aquela situação da entrega da chave de um apartamento, a entrega da chave de uma cidade, uma coisa assim, né? E a ficta, que são os 2 termos contratuais, onde um sujeito já estava na posse e passa a ser proprietário, e quando um sujeito é proprietário, ele passa a exercer a posse em um outro título que não mais o de senhor proprietário. Tudo bem? Sucessão na posse. Tá? Sucessão na posse, nós estamos falando aqui de sucessão, é quando a posse passa de uma pessoa para outra pessoa. Como é que isso acontece? Como é que isso se faz? Como é que isso se dá? Quais são as consequências disso, pessoal? Bem, pessoal, uma vez classificada as espécies de transferência da posse, daí nós podemos pensar em sucessão da posse, ou seja, suceder aquele que entra na sequência da posse de alguém. Tá? Então, essa sucessão da posse, ela pode se dar, primeiro, causa mortis, né, que é o caso da sucessão, pensando em herança propriamente dita, né, o de cujos que tinha propriedade deixa a propriedade, o que não tem propriedade deixa a posse. Tá? Essa sucessão se dá exatamente como a sucessão de direitos hereditários, tratada lá na sucessão de modo geral, que pode se dar a título universal, quando não é individualizada qual parte da herança fica para cada um dos seus herdeiros. E nós podemos dizer que existe a sucessão a título singular, que é quando é deixado certo o legado, o que cabe a cada pessoa, ou o que cabe a determinada pessoa, quando as regras de direito sucessório permitem isso, falando de transmissão causa-morte, é aquela situação onde o autor da herança, o morto de cujos, deixa bem certinho o que vai ficar para cada um dos seus herdeiros. Tá? Aqui reforçando apenas o que a gente já tinha falado no anterior. Ou seja, quando eu estou adquirindo a posse por uma forma derivada, eu recebo a posse com todos os vícios que ela tinha. Não é porque o sujeito morreu, que ele não me explicou que existia, que ela deixa de ser viciada, ela continua viciada. Então, aquele que, se a posse daquele era viciado ou de má fé, a posse do sucessor vai ser também viciada e de má fé, continua com os mesmos vícios que tinha o possuidor anterior. Tá? Nós vamos daí chegar naquelas transferência da posse, que seria a intervivos, entre pessoas vivas. Ou seja, via de regra, a intervivos é aquela que se dá, em geral, a título singular, uma pessoa vende uma coisa especificamente para outra, ela não vende um bloco de coisas como uma herança que se dá e as coisas não são individualizadas. Tá? Mas é uma coisa bastante comum. Tudo que existe é compra e venda e que a gente tem a posse sendo transferida nesse momento, nós estamos diante de uma sucessão intervivos da posse. Tá? Esse acesso possessiones, ou seja, não é uma obrigação, é uma faculdade. Eu vou adquirir a posse, eu vou entrar na posse de alguma coisa se eu quiser. Eu nunca sou obrigado a adquirir a posse de nada. Tá? Da mesma forma, se eu adquiro de alguém e a pessoa é viva, ela está me vendendo aquilo que ela tem com os vícios que ela tem também. E eu não preciso nem saber disso. Por isso, os cuidados necessários sempre que vai adquirir alguma coisa, sempre que vai entrar na posse de alguma coisa. Saber se aquilo é justo, se aquilo é claro. Se não for, não é a minha ignorância, não é a minha boa-fé que vai fazer aquilo deixar de ser viciado. Tá? Eu posso, né, por exemplo, deixar... Posso me desligar do sucessor? Muito estranho isso, tá, pessoal? Mas vejam lá, se eu preferir desligar a minha posse do antecessor, estar purgando os vícios que a maculam, iniciando com uma fase nova para o prazo de uso capião. Ou seja, né, se eu não tiver relação com o possuidor anterior, é uma situação meio originária. Se eu tiver qualquer forma de relação, se eu aceitar, se houver o consentimento, daí eu estou falando uma transferência inter vivos, é onde eu recebo todos os ônus disso.
Agora, se não, eu recebo ela viciada. Posso regularizar isso de alguma forma? Eventualmente, sim. É possível, aquilo que ele está falando aqui com relação de uso capião, pegar uma posse que eu comprei de alguém que tem um vício e eventualmente depois fazer um uso capião? Posso, perfeitamente. O uso capião vai servir para regularizar isso. A posse vai ser viciada enquanto eu não consiga me tornar o senhor proprietário da coisa. A partir do momento que me torno o senhor proprietário da coisa, que eu reúno os requisitos para fazer uma ação de uso capião, a partir daquele momento eu sou proprietário, sendo proprietário eu sou o justo possuidor de uma posse que não tem mais vícios. Mas até que isso aconteça, até que eu movimente esse processo, eu vou ser um possuidor com os mesmos vícios daquele que estava antes de mim. Ou seja, tentando explicar de uma forma mais objetiva, o sujeito que tinha posse antes de mim tinha um vício, ao ele transferir para mim essa posse, eu também permaneço com o vício. Como que eu vou fazer com que esse vício deixe de existir? Se transcorrer os requisitos legais para a realização do uso capião, que daí não seria a aquisição da posse, mas sim a aquisição da propriedade, a partir do momento que eu me torno proprietário da coisa, pode ser por meio do uso capião, de forma inquestionável, automaticamente a posse deixa de ser viciada, porque eu sou agora o justo proprietário com direito à posse. Tudo bem? Vamos lá. O que mais? Quem pode adquirir a posse? Tá, falamos sobre adquirir, falamos em classificar. Agora, quem pode? Quem vai ser interessado em fazer isso? Quem está lá exatamente na condição de adquirir esse negócio? Vamos ver lá, pessoal. Primeiro, pela própria pessoa que pretende fazer o quê? Por exigência, qualquer um que queira, pode. Primeiro, tem que ter capacidade. Vão ter aquela situação diferenciada, estranha, complexa, que é do nascituro, né? Uma pessoa adquire a personalidade jurídica a partir do momento que nasce com vida, né? A partir do momento que ela nasce com vida, ela não tem a capacidade de fato de manusear seus direitos, mas ela tem a capacidade de direito que de ter direitos. Mas existe a situação do nascituro, que ele ainda não nasceu, logo não tem personalidade jurídica, e daí a gente pensa, ele pode ter posse de alguma coisa? Meio complicado, tá? Então existem teorias doutrinárias que vão dizer que é possível para resguardar futuros direitos, né? Mas na verdade é uma expectativa de direito, e existem outras teorias que dizem que não. Coloco apenas o tema para vocês, pesquisem, vejam, falem comigo, me expliquem esta situação, tudo bem? Vejam lá, na sequência a gente conversa melhor com isso, e eu lanço uma pergunta, como que é o nascituro? Ele pode ter posse de alguma coisa? Ele tem condição de adquirir a posse de alguma coisa? Vejam lá, tá? Quem mais? Terceiro sem mandato, ou seja, aquele terceiro que vai lá, que entra, né, que adquire a posse, está fazendo alguma coisa, que tem um gestor de negócio, ou capataz da fazenda. Então, essas pessoas podem entrar na posse e elas vão, entrando na posse, elas vão estar exercendo em nome do real possuidor, do justo possuidor. Então, pode ser por meio de uma pessoa? Pode. Posse direta e posse indireta. O proprietário, dono de uma casa que está alugada, está na posse? Sim, indireta, daquilo que o inquilino está na posse direta. Tudo bem? Então, por terceiro, sem mandato? Pode ser. Já é o exemplo que a gente citou, gestor e capataz. Presunção legal da posse dos móveis que estejam no imóvel possuído. Tá, isso aqui, pessoal, tá com letra de lei, tá? E o que a gente vai explicar, o que a gente fala com relação a isso? Quando eu estou falando de posse, né, eu estou pensando claramente que, como é que eu vou dizer para vocês? É que o meu baixinho veio aqui perto e eu estou me escondendo dele para gravar essas aulas. Trabalhar em casa não é a mesma coisa que trabalhar dentro da instituição. Tá? Mas vamos lá. Então, quando eu estou falando da posse dos bens que estão dentro do imóvel, o artigo 1209 do Código Civil é claro, a posse do imóvel faz presumir até que prova em contrário das coisas móveis que nele estiverem. Então, eu sou possuidor de uma casa, sou possuidor de tudo que está dentro da casa. Isso, a lei dispõe desta forma para facilitar o funcionamento das coisas. Tá?
vem daquela ideia de que o principal segue o acessório. Obviamente que o imóvel é o principal e que tudo que está dentro dele é um acessório, que se eu sou possuidor do imóvel, eu sou o possuidor dos acessórios que estão dentro dele também. Tá? No entanto, isso é uma presunção instante, pode admitir prova em sentido contrário. Como assim? Tá? É possível que essa não seja a realidade. É possível que tenha alguém que esteja dentro da minha casa, que more dentro da minha casa, que eu tenha posse, que eu sou proprietário, né, e que essa pessoa tenha seus bens dentro dela. Então, eventualmente, eu não estou na posse de coisas que não dessa pessoa. Eu já tive um processo judicial, por exemplo, de separação, o casal tinha um patrimônio considerável, e daí uma das partes arrolou como patrimônio objeto da partilha, do divórcio, uma série de bens que eram de propriedade, que pertenciam aos filhos. Um computador diferente, não sei o que diferente, uma coisa mais valiosa, assim. E meu cliente olhou, mas isso aqui não é meu, como é que eu vou partilhar o que é dos meus filhos? O que eu dei para os meus filhos é deles. Né? Então, esta é uma situação que justifica, por exemplo, que aquilo que é o principal, via de regra, é seguido pelo seu acessório. No entanto, isso não pode ser uma coisa plena. Vai existir situações onde a coisa acontece de uma forma um pouquinho diferente. Mas para que serve essa presunção? Porque quem é dono do imóvel não precisa vir a provar que aquela coisa é dele. Tá? Agora, quem quer provar que a coisa não é do sujeito que está no imóvel, tem a obrigação de fazer a prova. Pode fazer isso? Pode. Eu vou entender que é do possuidor do imóvel tudo aquilo que guarnece o imóvel até que alguém vá lá e prove que aquilo está errado. Tudo bem? Perda da posse. Aqui, de forma um pouquinho mais objetiva, né, nós podemos pensar da perda da posse. Como é que eu perdo a posse? Pela tradição, como nós já falamos, quando uma pessoa entrega o bem para outra, automaticamente ela está deixando de ter a posse. Pela perda da coisa, não sei onde está a coisa. Posso dizer que eu tenha posse de um negócio que eu tinha e que eu não sei mais onde está? Obviamente que não. Pode ser que outra pessoa já tenha apreendido essa coisa, né, juridicamente falando, ela encontrou uma coisa que não tinha dono, que estava abandonado e que um dia foi minha. Né? Então eu não posso dizer que aquilo que está perdido, que eu não sei onde está na minha posse. Tá? Então, se eu perdi a coisa, eu perdi a posse também. A coisa se destruiu, pegou fogo, estava dentro de um barracão, o barracão pegou fogo, é meu. Puxa, mas não existe mais, você não tem mais a posse daquela coisa. Outra coisa que a gente costuma dizer, e é bem interessante, é que a gente leva em consideração, pessoal, aquilo que tem valor econômico. Né? Nós temos assim, até lá quando a gente fala em pessoas e bens, nós não falamos pessoa natural, nós falamos pessoa física. Por quê? Porque o termo pessoa física que eu te venho lá do direito fiscal, ele é muito mais forte do que pessoa natural. Parece que pessoa natural não tem valor para a gente. Por quê? Porque a gente agrega valor à questão monetária. Tá? E aqui não é diferente. Eu vou dizer que eu perco a posse da coisa, daquela coisa que está colocada fora do comércio. Ou seja, aquela coisa que não é interessante para ninguém mais, aquela coisa que não serve para nada. Aquilo lá, eu perdi a posse daquilo porque aquilo foi destruído. Aquilo é equivalente para nós dizer que a coisa foi destruída, dizer que a coisa não tem mais valor econômico. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Recuperação das coisas móveis e dos títulos ao portador. Como recuperação, eu vou dizer para vocês, aquilo que foi furtado de mim pode ser recuperado. Então, se eu recupero isso, naturalmente, tenho o direito de ir atrás daquilo que foi injustamente despossado de mim, que foi pego de mim, posso reivindicar isso da pessoa correta? Obviamente que posso. Coisa móvel semovente. O que é semovente? Aquilo que anda sozinho, né? O proprietário injustamente privado das coisas pode reivindicá-la de quem quer que seja, né? Isso está onde? Está no 1228 do Código Civil. Tá? Eu não vou dizer que não existe posse daquele sujeito que pegou injustamente, aquele sujeito que furtou algo. O que ele tem sobre a coisa? Ele tem a posse. Tá? Passou o tempo suficiente para fazer o descapeamento, pode ser que ele faça? Pode ser que ele faça. Agora, o código me autoriza no 1228 a ir atrás daquilo que é meu. Tá?
outras situações, estelionato, apropriação indébita, fui vítima desse tipo de crime, praticamente, né? Vamos falar, isso são condutas típicas culpáveis, previstas no Código Penal, né? Então, obviamente que eu posso ir atrás daquilo que devia ser meu por direito, tá? Reivindicação de bens imóveis. Posso fazer isso? Posso. Por isso nós temos ação, manutenção de posse, né, que eu não perdi ainda, reintegração de posse e nos interdito proibitório. Então, da mesma forma com que eu posso ir atrás do móvel que eu perdi, eu também posso ir atrás do imóvel que foi ocupado e por algum motivo eu tenho direito de ir atrás dele, tá? Outra situação, pessoal, mudando um pouco de assunto, né? Oi, né? Vamos lá. Vamos lá, falando da perda da posse para o ausente. O que seria isso, pessoal? O ausente é aquela pessoa que, via de regra, tem patrimônio e a gente não faz a menor ideia de onde ela está. Tá? É, vamos dizer, vamos ao conceito legal. Se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho quando, tendo notícia dele, abstém-se de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Ou seja, eu não sabia, o cara foi lá e me tirou da posse do imóvel, tomou alguma coisa. Se eu não vou exigir a coisa, eu perdi a posse. Tá? Se eu não tento recuperar a coisa, eu perdi. Tá? Então, eu tenho a obrigação. Imagine aquela a situação do rancho construído na beira. Lembra do exemplo do rancho que o cara vai lá e constrói na beira do rio para pescar, dentro do terreno da fazenda do caboclo? Então, o que, que acontece? O dono da fazenda não sabe da existência do rancho. Tá? Então, aquilo foi construído de forma clandestina. Qual é o vício que tem? Existe um vício do cara que construiu o rancho perante o dono da fazenda, que é a clandestinidade. Quando que esse vício deixa de existir? Esse vício deixa de existir a partir do momento que o dono da fazenda não vai lá tirar o cara. Então, a partir do momento que o cara sabe que o rancho está lá e não toma nenhuma atitude contra o rancho, não tenta tirar aquela coisa, não tenta entrar na posse daquilo, ele perdeu a posse. Tá? E o vício acaba antes. O vício não é a partir do momento que ele não tenta tirar. O vício é a partir do momento em que ele simplesmente não toma conhecimento daquilo e não faz nada. Ou seja, a partir do momento que o cara deixa de se esconder, já automaticamente o vício da clandestinidade não existe mais. Tudo bem? Vamos chamar essa perda de uma perda provisória, porque ela não impede que o sujeito que perdeu a posse entre com uma ação, por exemplo, de reintegração de posse. Tudo bem, pessoal? Bom, moçada, basicamente, o que a gente ia tratar em sala de aula são esses conceitos, essas coisas. É complexo? Não, é tudo coisa simples. São inúmeros detalhes que vocês têm que dominar, porque vocês vão usar no dia a dia forense de vocês. Então, boa sorte, me coloco completamente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês acharem pertinente, qualquer situação, até porque eu estou em casa de quarentena, estudando para falar para vocês, beleza? Qualquer intervenção que vocês tenham, como na sala de aula é extremamente produtivo, aqui também seria extremamente produtivo. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom.